da nossa mensagem de hoje é: Deus quer te dar vitória contra o mal e as doenças. Deus quer te dar vitória contra o mal e as doenças, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que, sem mais demora, você pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Abra a sua Bíblia lá e nós já vamos direto para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções dos corações. Então, tudo que estamos precisando, a palavra de Deus, ela vai lá, ela vai resolver o problema em nome de Jesus. Quando que eu posso ter os meus problemas resolvidos? Quando eu confiar nela e não duvidar. Quando eu não duvido, Deus opera, porque Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra para aquilo que eu as enviei. Ou seja, eu velo, Ele se faz presente. O velar, Ele se faz presente porque a palavra é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então, nesse momento, é boca de Deus falando. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor para transmitir, tirar do papel a palavra e transmitir aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 1 ao 4, que diz assim: e descendo ele, falando do Senhor Jesus, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou. Olha só, dá uma paradinha aqui, nós já vamos continuar. Aqui, a palavra diz que aquele leproso, ele chega até Jesus e ele faz o quê? Ele se prostra diante de Jesus. Um gesto de adoração diante do mestre. Um homem leproso que naquela época nós sabemos que os leprosos, eles eram tirados de lado do meio da sociedade. Eles não tinham contato com ninguém, eles eram excluídos do meio das pessoas. Eles não podiam ter contato com ninguém, ou seja, eram discriminados. Eles eram discriminados. E aquele homem, ele vai até Jesus e se prostra diante dele e diz o seguinte, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Irmão, dê uma parada aqui. Tudo que é de ruim não provém de Deus. A doença não é de Deus. As enfermidades não vêm de Deus. Os irmãos podem tirar a prova na palavra de Deus e provar que tudo que é de ruim, quem está por detrás disto é o príncipe deste mundo, que Jesus falou que nada tem com ele. O príncipe deste mundo é o príncipe das trevas. E aqui, aquele leproso, ele chega diante de Jesus, se prostra diante dele e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Por que que aquele leproso, ele foi até Jesus? Ele rompeu a barreira do preconceito. Isso faz me lembrar, amados, daquela mulher hemorrágica. Os irmãos lembram muito bem desta passagem, que ela rompe a barreira do preconceito, né? Que aquela mulher que estava sangrando, ela era considerada impura, não podia se misturar no meio das pessoas, mas ela quebrou essa barreira e ela foi até Jesus. E aí é onde nós precisamos quebrar as barreiras dos impedimentos e não permitir que Satanás ele venha colocar desânimo ou mau pensamento ou dizer ao contrário daquilo que a Bíblia nos ensina, que o Espírito Santo nos diz através da sua palavra. E aqui no versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quer ser limpo? E logo
Ele falou: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus, ele falou que ele veio a este mundo, esse mundo contaminado pelo pecado. Ele falou: eu vim a este mundo, esse planeta Terra, para desfazer todas as obras do diabo. Só aqui você já vai entender que a doença é do Satanás. A lepra era uma doença terrível. Agora vem cá comigo, presta atenção. Se a doença fosse dada por Deus, Jesus não poderia expulsar a doença ou curar ninguém, porque senão ele estava contradizendo, fazendo o contrário à vontade de Deus, certo? Então aqui prova que a doença não vem de Deus, é do diabo. É ele que coloca a doença no corpo físico das pessoas. Na mente ele perturba, e no corpo ele toca com doenças, com dores, com sofrimento. É de Satanás. Quando ele disse que ele veio para desfazer todas, é todas. Não importa se é uma dor de cabeça, tem que ser repreendido imediatamente, porque está incomodando este corpo chamado templo do Espírito Santo, e o diabo não pode colocar a doença ali, em nome de Jesus. Ele não pode, mas ele coloca. Por quê, pastor? Ele coloca porque as pessoas estão desapercebidas, então não têm o entendimento, acham que Deus está permitindo. Se é obra do diabo, Deus não vai permitir na minha vida, a não ser que tenha um grande propósito, mas nada a ver. Não podemos pegar a história do Jó e trazer para nós hoje. Não. Aquilo ali, Deus, ele botou Jó à prova lá no Velho Testamento. Hoje nós estamos na graça. Hoje Jesus já veio e disse a que ele veio: eu vim para desfazer todas. Então Deus não bota doença em ninguém. Pode botar isso no seu coração e ter certeza 100%. Tudo que é mal, é das trevas, não vem de Deus. Tem que ser eliminado em nome de Jesus. Amém, amados? Disse-lhe então Jesus: olha, o versículo 4, não digas a alguém, não conta para ninguém, tá? Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Que oferta era essa que Moisés? Veja só, Jesus, ele falou que ele veio cumprir a lei. Ele não veio abirrogar, ele veio cumprir. Então Moisés, lá atrás, Moisés determinou que todas as pessoas que fossem curadas lá atrás, aquela que não tivesse condição de levar um boi, um animal que tinha grandes valor, levasse uma pomba, que já era o suficiente para fazer um sacrifício, mostrar que no Velho Testamento era assim, oferecer alguma coisa, uma oferta a Deus, e ali ele passava por um ritual de semanas, para ser examinado, para ver se realmente aquele leproso estava curado, para que ele pudesse ser inserido na sociedade. Era assim lá no Velho Testamento. Mas aqui Jesus, para cumprir toda a lei, ele mandou ele fazer isso. Vá, se apresente ao sacerdote e leve uma oferta que Moisés determinou, que essa oferta, se você tem condição, levava uma oferta valiosa. Se não, levava uma pombinha. E ali ela era sacrificada, depois ele passava, aquilo ali tem um ritual, pegava o sangue do animal, isso era algo tremendo, muito trabalhoso.
até tinha o tempo certo dele ficar ali se purificando, para que ele pudesse, o sacerdote, ter certeza que ele estava curado. Aí sim, ele, veja o quanto a lepra era terrível, mas todos que eram curados de lepra precisavam passar por esse processo no Velho Testamento. Por isso Jesus mandou: vá, não conte para ninguém que eu te curei, tá? Por quê? Porque ainda não é chegada a minha hora, eu não quero que publique não, mas diga para o sacerdote que você foi curado, não diga quem foi, e leve essa oferta, como assim manda a lei, que ele veio cumprir a lei. Hoje nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, mas Jesus mandou fazer isso, para que ele pudesse cumprir todo o ritual, para ninguém dizer: ó, ele está, não, ele estava fazendo a coisa como realmente ele deveria fazer. Em Lucas capítulo número 13, abre a sua Bíblia lá, Lucas 13, só ir mais um pouquinho adiante, Lucas 13, 10, isso, amém? Aqui o versículo 10 ao 17, diz assim, ó: ensinava, falando de Jesus, ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olhe só, ali tinha um homem acometido de lepra, ou seja, atacado no seu próprio físico. Aqui era uma pessoa que estava e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Dá uma parada aqui. Aqui, o texto, a palavra de Deus já começa dizendo que essa mulher, ela estava com um espírito de enfermidade. Há 18 anos que ela estava carregando este mal na vida dela, e ninguém conseguia curá-la. Ali não era uma doença física, era um mal espiritual, por isso que fala de enfermidade. Era algo espiritual, diferente do leproso. E vendo a Jesus, o versículo de número 12, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E o 13, impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vindo para ser descurado, e não num dia de sábado. São os religiosos que guardam o sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva a beber água? E o 16, e não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa, ou seja, 18 anos sofrendo nas mãos de Satanás. E aí, quando Jesus chega e bota um basta neste sofrimento, quem é que vem contra Jesus? Os religiosos. Mas você não podia fazer isso, porque hoje é sábado. Que entendimento pobre, né, amados? Que entendimento mais abominável. Ou seja, é melhor guardar um sábado ou deixar uma pessoa possessa de demônio há 18 anos sofrendo, andava curvada que não conseguia se endireitar.
Veja o quantas pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, elas falam besteira. Olha o 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Veja que Jesus, ele diz a que ele veio: eu vim a este mundo para desfazer todas as obras do diabo. Então aqui o ministério de Jesus, ele veio para salvar, curar e libertar. Salvar, curar e libertar. E ele diz que o ministério dele foi ungido pelo Espírito Santo. Se você ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, você vai ver lá Jesus dizendo que ele foi ungido pelo Espírito Santo para curar os enfermos, abrir os olhos do cego, curar os doentes, ressuscitar os mortos. E é esse o ministério que Jesus nos deu, para salvar, curar e libertar as pessoas em nome de Jesus. Hoje eu tomei um Uber, que eu precisei buscar meu carro na oficina ali dos irmãos, ali no Jardim Brasil, e o motorista do Uber é uma pessoa desviada. Já faz 3 anos que ele está fora da igreja. Aí ele me falou: tá, pastor, mas o senhor é pastor? Eu falei: sou. Posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Aí ele falou: pastor, há 3 anos que eu estou sofrendo uma luta tão grande, mas não pense que é assim, que eu já tive alívio alguma vez durante esse tempo. Todo o tempo é uma luta atrás da outra, que eu não consigo me livrar mais disso, eu não sei mais o que fazer. Essa era a pergunta que eu queria fazer para o senhor. O que é que o senhor me diz? Eu falei: o que é que você queria? Queria viver em Mar de Rosas? Você queria viver na sombra e água fresca? Eu falei para ele: viver com Jesus não é mar de rosa, mas de vez em quando temos um refrigério. Agora, batalha 24 horas, ninguém resiste. Ele falou: eu estou assim. Depois que separei da minha esposa, nunca mais tive paz na minha vida. Separou da esposa, saiu da igreja, nunca mais teve paz. Aí eu falei: meu amigo, Deus é amor. E essa batalha é o amor de Deus falando na tua vida. E o que é que Deus está falando através da tua luta? Ele está dizendo assim: volta. Volta enquanto é tempo. Se volte para mim, peça perdão, eu te perdoo e segue comigo. Ou você acha que Satanás ia te dar mole? Que um dia você andou nos caminhos dele e hoje você anda com ele? Então a resposta está aí: volte para Deus, para os caminhos do Senhor, se arrependa, Deus te perdoa, e essas lutas vão diminuir. Ele falou: tá, é verdade, pastor, é verdade. Falei: não adianta você ficar fazendo orações. Eu faço minhas orações em casa. Eu falei: isso não adianta. Jesus, ele falou que um galho fora da videira não tem vida. Então não se engane. Como é que você quer ter vida fora do corpo, desligado do corpo de Cristo? Ele falou: é verdade. Eu falei: então volte enquanto é tempo. Então nós precisamos entender que Jesus, ele foi ungido para isso, e ele nos ungiu através do Espírito Santo para isso, para fazer as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Impor as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, e muitas das vezes Jesus nem colocava as mãos, só dava a ordem: sai. E o mal tem que sair, porque todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra, em nome de Jesus. Esse nome tem muito poder, Igreja de Cristo, tem muito poder. Amém, irmãos? Marcos 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16.
Glória a Deus. Versículo 16 e 17, diz assim, ó, Jesus falando. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aqui vem o 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão quem mesmo? Então é no nome de Jesus que a igreja de Cristo tem esse poder de expulsar os demônios e expulsar todos os males que eles causam na vida das pessoas em o nome de Jesus. Não existe mal que Jesus não possa expulsar, libertar esta pessoa. Preste atenção no que ele disse. Estes sinais quais? Salvar, curar e libertar. Esses sinais seguirão os que creem. Então, se eu creio, os sinais vão se manifestar na vida das pessoas que nós impusermos as mãos, que nós orarmos por elas, em o nome do Senhor Jesus. São esses os sinais que Jesus disse que estão com todos aqueles que creem que Ele pode resolver toda e qualquer situação. Esses sinais estão conosco para que nós possamos fazer as mesmas obras, ou até maiores do que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra. E aqui Ele prova que todos os males não provêm de Deus, porque o ministério de Jesus inteiro foi de cura, libertação e salvação. Cura, libertação e salvação. O ministério de Jesus inteiro foi isso. Ele batendo de frente contra os demônios, expulsando demônios, curando os doentes, sarando os enfermos. Esse foi o ministério de Jesus. Então, nenhum mal pertence ao povo de Deus mais, porque através do preço que Jesus pagou lá na cruz, nós já fomos curados antecipadamente. Se você for no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, não precisa ir lá. Lá você vai ver Jesus dizendo assim, que Ele é o bom pastor, e aí ele vai, e no versículo 10 ele diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio senão a matar, roubar e a destruir. O ladrão é Satanás. E a função dele é roubar, matar e destruir as pessoas que ainda não se entregaram para Cristo. Por isso que nós precisamos ir e pregar o Evangelho, para tirar as pessoas das garras desse maldito, do ladrão, que a função dele é matar, roubar e destruir. Mas aí Jesus vem e diz: eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida com abundância. Essa vida abundante, irmãos, ela começa pela vida espiritual. Segundo, pelo físico, saúde abundante. E terceiro, materialmente falando, suas finanças restauradas. Você ter em grande quantidade, que nem nós pregamos aqui, foi quinta-feira passada. As promessas que Deus fez para Abraão, são essas promessas abundantes que Jesus falou, que Ele veio para nos dar uma vida abundante. E nós precisamos tomar posse disso em nome de Jesus. Se eu desprezo aquilo que Jesus já fez por mim, como é que eu vou receber? Se eu lanço fora, se eu não acredito que Ele já fez tudo, que Ele me deu uma vida abundante, do que adianta eu ouvir
saber que é isso, mas eu não acredito. Ah, isso aqui não é para mim. É sim. Se já nasceu de novo, essa vida abundante está com cada um de nós em nome de Jesus. Nasceu de novo, saiu debaixo da maldição do pecado, não tem mais maldição sobre as nossas vidas. Agora nós vamos desfrutar do melhor desta terra, porque nos pertence a vida abundante, está incluso isso, o melhor desta terra, em nome de Jesus. Não tem como ser diferente. Então aqui ele diz que o ladrão, ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar uma vida abundante, e ele veio, e ele já nos deu, é só clamar, e crer que as promessas se cumprem em nome de Jesus, amém, irmãos? Não precisa ir lá, não, eu só vou citar aqui, no Evangelho de Marcos também, no capítulo 4, do versículo 35, Jesus, ele se encontrou em um barco, e junto com seus discípulos, ali houve e quando eles estavam no barco, houve uma grande tempestade. Os irmãos já ouviram essa passagem. E ali, o mar se revoltou, veio aquela tempestade de vento e começou a encher o barco, e Jesus dormindo lá na popa. E os discípulos, desesperados, que o barco ia afundar, foram lá e, Jesus, o Senhor não se importa de nós morrermos? Jesus acordou, despertou do seu sono, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo ficou calmo. Aí ele vira para os seus discípulos e diz assim: homens de pequena fé, por que vocês não creem? Tempestade, ondas gigantes. Quantas vezes enfrentamos as tempestades todos os dias? E muitas das vezes a força da natureza. O vento vem que parece que vai destruir tudo. O que é que Jesus fez com a tempestade do vento? Ele não repreendeu? Vá lá, abre lá Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, para você grifar na sua Bíblia, para quando você enfrentar uma tempestade ou ver que a coisa está feia, você levanta, estende a sua mão e repreende, essa tempestade vai se acabar. Ou seja, tudo por detrás de destruição, Deus não está nesse negócio. Se a tempestade fosse enviada por Deus, Jesus não tinha repreendido, sim ou não? Então, ou seja, tudo que vem para causar destruição é do maligno. Então, ou seja, o próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste, igreja. Então, se tudo isso que Jesus fez, curou, sarou, expulsou demônio, repreendeu a tempestade, fosse de Deus, como é que ele poderia ir contra algo que é de Deus? Jamais. Então ele faz isso para provar que tudo isso não provém de Deus, e o seu povo, a igreja dele, tem que ficar atento para, diante de qualquer situação anormal, você já tem que intervir e botar um basta nisso em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Marcos capítulo 4, vá lá, eu quero ir lá só para os irmãos confirmar comigo em nome de Jesus. 4, 35, diz assim, ó: e naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levantaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, ou seja, estava a ponto de afundar. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre,
não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo? Vocês mesmos, se não fossem tímidos para colocar fé em ação, vocês poderiam ter repreendido essa tempestade e o mar se acalmava. Mas como vocês são tímidos, não botam a fé em ação, nada vai funcionar. Porque a fé, ela tem que ter algo a mais. Ou seja, a pessoa tem fé, mas ela tem que dizer, tem que falar. A fé sem obra é o quê? Morta. Mas quando você usa a fé e diz ao monte, vai acontecer o milagre, assim como Jesus fez. E sentir uma grande alegria. Olha que coisa mais bonita. O versículo de número 41. E sentir uma grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, dá vontade de pegar naqueles e dar uns cascudos, na cabeça daqueles discípulos. Eles estavam com Jesus no barco. E o que é que eles disseram? Quem é esse? Não, é brincadeira, né? Eles, acostumados a ver Jesus fazer milagres, expulsar demônio, entraram todos no barco e vamos partir para outra margem. Quando chega, se depara com essa tempestade, com essas ondas terríveis. Você acha que Jesus não sabia que tudo isso ia acontecer? E ele permitiu ali, ele deixou, para ver a reação dos seus discípulos. E muitas das vezes, as tempestades elas vêm, e Deus está ali olhando, deixa eu ver a reação do meu filho. Simplesmente a pessoa faz o quê? Se encolhe, fica com medo. Não, irmãos. Nós não temos o espírito de temor, nós temos o espírito de poder e de fortaleza, que é o Espírito Santo em nome de Jesus. Não se intimida. Nós temos que partir para cima do problema em nome de Jesus Cristo. Nós já vencemos, somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Jesus não estava ali invisível, ele estava ali, em carne e osso. Veja o que é a pessoa estar desapercebida espiritualmente, desligada de tudo. Por quê? Porque a confiança deles sempre estava em Jesus. Mas depois que Jesus subiu, aí eles tiveram que botar a fé em ação, e nós sabemos que a coisa funcionou em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, amados, 2 Coríntios capítulo 10, rapidinho para encerrar, e nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. 2 Coríntios 10, rapidinho. Segundo Coríntios 10, o versículo é o 4, amados, veja só. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Ou seja, elas são poderosas em Deus. Para quê, pastor? As armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não é com coisas material que nós vamos vencer o mundo espiritual. Não. O mundo espiritual, ele só se vence com o espiritual, em nome de Jesus. Ou seja, ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A destruição das fortalezas do diabo. Ou seja, a nossa arma é a palavra de Deus. Que nem o Paulo fala lá em Efésios capítulo 10 em diante. Que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. Então nós temos que usar a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, para vencer o mundo espiritual, vencer os demônios ocultos, em nome de Jesus. Ninguém vence o mundo espiritual por poder ou com armas terrenas. Não. O mundo espiritual só se vence com o espiritual, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ouvimos, entendemos, guardamos e praticamos em nome do Senhor Jesus.